violações do direito, crimes contra a humanidade e violações contra os direitos humanos, sendo funcionários do Estado. E um outro lado que cometeu crimes políticos, que foram integralmente anistiados pela anistia. Não existe essa história de dois lados comum dos entrevistadores. Isso é o mais importante agora, mas que é uma parte, claro que muito menor, de pessoas que violaram, como disse o Bolívar Lemonnier, eu concordo plenamente. Mas o ponto fundamental não passou, podemos não é mais também isso. esquecer, deixar de destacar que os presos políticos que tinham cometido o chamado crime político daquela época do arbítrio, eu não sei qual era, que lei era aquela, mas era a lei vigente. Entretanto, essas pessoas estavam presas e sob a guarda do Estado. Que responsável por isso. Não, é por isso que o Paulo Sérgio tem razão. A questão da quando ele disse que história houve um do retrocesso, país. porque Paulo Sérgio tem razão quando ele disse que foi um retrocesso, esse recuo, porque já era considerado isso. Na hora que o Estado começa a pagar indenizações, é porque ele assume que deve, assume que deve. Então é o que acontece. E por que agora a recusa? Sem dúvida. A Amelinha vai explicar. A questão da Comissão da Verdade e da Justiça, porque essa foi a nossa reivindicação durante as conferências de direitos humanos e durante muitos anos, né? Porque o nosso trabalho é de buscar, de lutar pelo esclarecimento dos mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Nós fazíamos aí o dossiê. Essa é a última edição do dossiê, são 426 pessoas mortas ou desaparecidas políticas de 1964 até 1985, que é o período que a gente... o período da ditadura militar, né? Essa reivindicação nossa, da Comissão da Verdade e da Justiça, nós ganhamos lá durante a conferência. Inclusive, o Ministério da Defesa foi participar, tinha 2 representantes do Ministério, na hora da votação, eles perderam essa votação e nós ganhamos. Durante o ano, isso foi em 2008, que foram as conferências. Em 2009, este projeto escrito, né, com todas essas reivindicações que está sendo motivo da polêmica, estiveram no site da Secretaria de Direitos Humanos para todo mundo dar opinião, para todo mundo interferir. E os militares nunca disseram alguma coisa sobre isso? Não, os militares já falaram. Você pode ver que o ano passado já houve, sempre na voz do Nelson Jobim. O Nelson Jobim hoje está mais militarizado do que os militares mesmo. Sempre ele falando. O que você achava do uniforme dele lá no Haiti? Eu queria saber, o que você achava do uniforme do ministro? Ele parece um civil frustrado, parece que ele queria ser militar. Então é o seguinte, ele reivindicou e pressionou lá para tirar a justiça. Então, seria só a Comissão da Verdade. Porque o que é que nós queremos? E que nós entendemos e que o mundo inteiro entende. O temor é o revanchismo o direito internacional dos direitos humanos todinho entende que nós precisamos da verdade. Às bruxas. Esse é um argumento que aparece com muita frequência. Revanchismo e caça às bruxas, eles é que estão falando. Porque o que nós queremos é a verdade e a justiça. E sempre quisemos. E não é por nossa voluntarismo, não. Isso é um dever histórico do Estado brasileiro, como todos os Estados do mundo inteiro. Reconhecido pelas leis de desaparecidos. O direito internacional, o desaparecimento forçado é uma figura reconhecida, graças à nossa luta. A luta está valendo, viu, jornalista? A luta está valendo. E por isso que é reconhecido o desaparecido político, porque ele não era. O desaparecimento forçado virou uma figura jurídica. Que o Brasil não raticou. Então, nós conquistamos isso, quer dizer que a comissão ficou só a Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, e o Lula recuou, sim. E aí foi transformado em grupo de trabalho. Transformou num grupo de trabalho, colocou na vala, colocou no mesmo patamar torturados e torturadores, vítimas e algozes. Isso é um absurdo, uma aberração. É uma aberração. Eu faço essa crítica, sim, ao Lula, certo? Eu acho que esvaziou completamente. Ele teve a oportunidade histórica de fazer o que outros governantes não tiveram coragem de fazer, que é uma Comissão da Verdade e da Justiça, que já teve na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, quer dizer, em todos os países que querem consolidar o Estado democrático. Eu observo que não há
Aqui em relação à decisão do presidente Lula, não sei se é um cuidado, Paulo Sérgio Pinheiro, que vocês possam estar tendo, ou se não tem uma posição firmada em relação a esse recuo do presidente da República e da mudança da redação que compromete o que se pretendeu com esse plano, Programa Nacional dos Direitos Humanos. Mas a minha indagação, e nós vamos a um pequeno intervalo, e voltando, eu quero saber, isso refletiu falta de firmeza dos propósitos? O ano eleitoral trouxe um temor tal ao presidente da República que ele preferiu jogar para o futuro a realização das intenções, das diretrizes contempladas no Programa Nacional dos Direitos Humanos número 3. Voltaremos em instantes.